Simples Assis foi um livro que me impactou de uma forma que eu realmente não esperava. Eu nunca tinha lido, ele não fazia parte do primeiro ciclo de estudos que eu fiz parte, acho que lá em 2019, acho que nem tinha foi variando. Não tô sacada, mas eu lembro que eu nunca cheguei a ler mesmo esse livro. Depois, teve uma outra coincidência que eu acho que é o geral, todo mundo percebeu, né? Poxa, Simples Assis vem lá do santo, né? São Francisco de Assis, que também culmina justamente com o Papa Francisco, o falecimento dele, né? Eu achei, nossa, mega sincrônico. E foi. Então já começou com essas 2 coisinhas, assim, nossa, inédito, não sei o que esperar, tava na surpresa, no escuro. E segundo do Papa, e o assunto em comum. Mas aí aconteceu um outro episódio que eu acho que vale a pena, assim, eu compartilhar e já usar a metodologia, assim, economia porra, que foi uma historinha da semana passada. Eu estava aqui na casa dos meus pais, e de visita e tal, e aí eu vi um pontinho verde. Gente, esse pontinho verde não é piada, tá? Ai, gente, é fiapo de tecido do brinquedo da Mel, com certeza, porque ela vive estraçalhando as coisas, né, aí cada dia aparece um pedaço, de um brinquedo, um resto mortal de um brinquedo. Aí eu peguei o pontinho verde, assim, despretensiosamente, mas aí quando eu senti a textura, né, percebendo, tendo a minha experiência de realidade da realidade objetiva, eu percebi: "Nossa, mas tá muito molinho esse daqui, isso daqui não é um pano, o pano é seco, é esfiapado, né, tem as fibras". Não, gente, mas tá mole. Aí quando eu fui ver, era uma lagarta. Aí eu fiquei: "Oh my God", eu não sabia, não esperava, eu deixei cair de surpresa, assim, no chão. E a bendita sobreviveu. Aí quando eu fui ver, nossa, mas é uma lagartinha tão bonitinha, olha essa cor, parece um verde neon, um verde tão brilhante, tão fofinha, tão gordinha, todas as patinhas, ai, oh, que fofo. E eu não sabia o que fazer com a lagartinha. Nossa, da onde ela veio? A primeira coisa que me aconteceu, poxa, de alguma hortaliça, mas eu não achei nenhuma hortaliça da qual ela poderia estar comendo. Eu até pesquisei, né, pesquisei em todos os GPTs da vida, Google, tudo, tal. Ao que parece, uma medideira, a espécie, e tanto que o nome dela, vem por causa disso, ela anda medindo, se medindo, então ela levanta, assim, digamos, a cabecinha, e aí vai, tipo, vai medindo, literalmente, como se fosse um palmo. E aí eu vi: "Ah, o que que ela come? O que que ela come?". Aí: "Ah, ela come várias coisinhas, né, couve, ora pronobis e tal". Aí: "Ai, ora pronobis, nós temos aqui". Só que a ora pronobis estava super, depois que eu vi, estava meio mofadinha. E aí: "Ai, não dá não, pra ela não, coitada, né. Ela é um filhotinho, eu não posso dar coisa ruim pra ela". E eu pensei: "Ai, por que também não jogo lá no jardim e deixo com a mãe natureza, que seria a melhor coisa". Só que aí, no jardim não tinha, coisas para ela se alimentar. Aí eu fiquei com receio, sabe. E também de ficar exposta aos pássaros, porque aqui tem muito pássaro. E aí eu deixei: "Não, não, vou deixar aqui para ela se alimentando". E aí eu fui lá no mercado, comprei uma Ora Pronobis bem fresquinha para ela e ela comeu. Foi tão fofo, gente, foi mega fofo, ela começando a comer, assim, rau, e foi bem bonitinho, sabe. Enfim, aí eu já estava animada, né, "Ai, que bom, ela tá gordinha e fazendo cocô, parecia hamster". Não sei se vocês já viram hamster, soltava cocô todo lugar, todo momento, sem ver a quem, e ela estava assim, a lagartinha. Aí me dava a impressão de que ela estava bem alimentada, ainda mais que a Ora Pronobis, ela tem aquela gosminha por dentro, né, então ela estava bem hidratada, porque o cocô estava bem hidratadinho também. Porque eu estava com medo dela não tomar água. Aí eu vi também no mundo da internet da vida que ela não toma água, né, ela bebe a água da própria folhinha. E sendo a Pronobis bem suculenta, digamos, então ela estava bem hidratada. E aí no dia seguinte ela continuava lá, e ela começou a fazer uma teiazinha, eu pensei: "Ixi, então acho que ela vai agora num momento de pupação, né, ela vai pupar, criar o próprio casulinho da seda, e acho que vai ficar parada". E aí, nesse dia eu troquei o potinho, tirei os cocôs aiada que tinha já um monte, a folhinha comida, coloquei por uma outra e arqueei a folha como se fosse uma casinha para ela. Aí ela começou a fazer a seda, o casulo dela justamente
entre o recipiente, o potinho e a folha. Aí ela começou a fazer e eu toda animada e tal. E fez. Aí ela estava lá, feito um casulinho bem estático. No dia seguinte ela já tinha parado de se mexer, então ela estava entrando nessa próxima fase de metamorfose, né. E eu pirando: "Nossa, é uma metamorfose mesmo, olha que simbólico e tal". Eu peguei a lagartinha, levei lá pra casa e assim foi indo. Só que eu não tinha pensado que a folha, ela estava desconectada, né, ela não estava na raiz, então ela logo mais começou a encolher e se desidratar, essa folha de Araponobis que ela tinha usado e que eu tinha posto pra usá-la de casinho. E essa folha, ela foi encolhendo e eu comecei a ficar preocupada de a folha não começar a pesar muito e prejudicar o desenvolvimento da lagartinha. Ai, aí, e ao longo desse tempo, eu comecei a ler para fazer o audiobook, né, então eu comecei a ler o primeiro título, a introdução, depois acho que era matemática franciscana, aí eu ia começar ainda antes do corrido, na morte por gravidez. Então eu estava lendo, assim, de boa, se vocês forem reparar no áudio que eu gravei, tô super animada, falando normal, blá, blá, blá. Só que aí aconteceu isso, eu vi que a folha estava começando a prejudicar, e eu tentei pegar a folha e deixar ela mais pra cima. E pra mim estava ok, né, tentei mexer da melhor forma possível, só que aí no dia seguinte eu vi que a folha estava ficando preta, fungada. E eu pra mim é praticamente certeza, não dá pra ter certeza de nada nesse mundo, porque falam que às vezes a crisálida demora, né, mas assim, a folha começou a ficar preta na parte da polpa. Aí eu fiquei extremamente mal, gente. Eu acabei criando uma afeição, e eu estava acompanhando, né, o processo de desenvolvimento. E aí, quando eu comecei a ler o subtítulo, né, era Morte por Gravidez, sendo que naquele dia ainda você, Ferrari, não tinha alterado alguns subtítulos, porque pelo que eu percebi depois que eu comecei a continuar na leitura, para gravar, vários subtítulos foram criados, né. Tinha subtítulos dentro da Morte por Gravidez, e depois eles viraram títulos grandes, né, então estava assim editado. E aí nesse grandão ainda, Morte por Gravidez, tinham vários juntos. Deixa eu ver até ver se eu acho aqui. A morte por gravidez, ela estava, se não me engano, junto com a metáfora da pipoca e o você é o máximo. E cara, isso me pegou tanto, porque justamente quando eu notei que a lagartinha, né, o processo, a pré-mariposa, ela tinha falecido, eu tinha me comprometido comigo mesma a ler pelo menos o próximo capítulo do Simples Assis. E o capítulo foi justamente falando da lagarta, e lagarta rastejante feia que surge do casulo como borboleta voante. Aí quando eu li eu fiquei muito mal, porque foi uma segunda grande coincidência, entendeu. E eu fiquei extremamente mal, inclusive já até desculpa aí se nessa leitura deste capítulo a voz estava muito ruim, mas é aquilo que eu estava sentindo no momento, né. Tentei ler da melhor forma, declaro, mas era com o tempo que eu tinha para entrega no que eu sempre me comprometo a ser semanal, era o que eu pude foi o que eu pude fazer, e foi, como eu disse, extremamente marcante, porque culminou com a morte da lagartinha, Ferrari falando disso, também dos piruás, de "se você é o máximo", e, ai, eu fiquei triste. Aí eu já estava fragilizada e me vieram várias outras coisas, né, de pensar na minha vida também. Morte por gravidez e nossa, que nem aborto, criança, será que eu puxa, eu não consegui nem criar uma lagartinha, será que eu conseguiria criar uma criança? E eu já pensando em, ser mãe, né, se eu um dia for, será que eu teria capacidade? Porque pelo jeito na lagartinha eu fiquei tão ansiosa, tão querendo, né, já deixar tudo perf perfect, assim, perfeito, e não deu certo. E aí, ai gente, aí me bateram vários gatilhos, assim, morte por gravidez também, e dos piruás, nossa, será que eu tô
no lugar onde eu devia estar aqui no trabalho, fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu não tô trabalhando demais e deixando de lado várias outras coisas minhas, né, vários outros assuntos que todos nós temos, além de trabalho e família e amizades. E aí eu fiquei, assim, muito pensativa, graças também a esse livro, junto com o episódio da lagarta, especialmente, a coincidência do Papa Francisco. Outras 2 coincidências que eu achei incríveis, ah, uma delas foi de um vizinho que eu nunca parei pra falar com ele, mas ele do Neida, ele me abordou falando: "Que coisa, né, a gente que tá aqui em São Paulo, a gente não para, a gente fica correndo atrás das coisas, mas acaba não parando pra descansar, e aí quando vê a vida já passou". Aí eu pensei: "Caralho, é a mesma coisa do piruá, os piruá da vida, rapá". Eu fiquei pensando. E aí ele falou mó brisa também, né, "Ah, é verdade, não sei o quê", porque ele também estava se achando nessa situação. E foi bem curioso, foi um assunto, assim, aleatório, e bem nessa semana. E uma outra coincidência ainda, a outra coincidência foi o gibi da Turma da Mônica. Gente, adoro esses gibis, com eles que eu aprendi a ler, e vira mexe, a minha mãe, ela gosta também de ler. Então eu estava lá jogado, aí eu peguei, a minha mãe disse que era uma nova edição, aí ótimo, vou ler. E é a edição número 22, acho que de setembro de 2024, o Almanaque do Cebolinha. E veja só, pessoal, o título da primeira historinha desse almanaque, esse almanaque é roxinho. É, "O que você seria se você não fosse você?", que é muito que o Ferrari vive falando. A página 8, número do infinito, uma frase também que me marcou demais que é assim, essa historinha é de Cebolinha recebendo bullying de alguns amigos da turma da bermuda, que é o Franjinha, a Titi e um outro aí que eu não sei. Eles estavam fazendo bullying com o Cebolinha, aí ele falou que: "Poxa, eu gostaria muito de não ser como eu sou". Aí apareceu um gênio, mais ou menos um gênio da lâmpada, só que não. Ele parece um bonequinho e ele surge no meio de uma árvore oca. Aí ele falou: "Ah, eu sou um gênio, eu consigo fazer você não ser você". Aí uma das frases que mais me impactou dessa historinha é a página 8, número 8. "Então, para você ser você, foram necessárias várias opções em várias bifurcações do destino". Gente, olha o tamanho da profundidade desta frase no gibi da Turma da Mônica. Turma da Mônica, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Vou até repetir. "Para você ser você, foram necessárias várias opções em várias bifurcações do destino". Mas aí no final, é claro que o Cebolinha não queria mais não ser ele, né, tanto que na história, o gênio já vou dizer, né, não é tão grave eu dar spoiler de gibi da Turma da Mônica. O gênio, ele força com que a mãe não se encontre com o pai, ou com que o pai não se encontre com a mãe, aí ele vira uma pessoa totalmente diferente. Primeiro ele vira uma menina alta, e no outro ele vira um menino extremamente mimado e rico. Inclusive isso daí também, que dinheiro não compra felicidade. Ele era super rico, esse menino, e comprava os amiguinhos, só que não era de verdade. E aí ele também não quis, ser essa versão de menino ricaço, só que meio podre, assim, no sentido de dele não cultivar relações verdadeiras. E aí no final, ele: "Ah, eu quero ser Cebolinha mesmo, não sei o quê". Aí: "Ah, então tá bom garoto, cuide-se. E cuidado quando for reclamar da vida". E aí de novo os meninos voltam a reclamar dele, fazendo bullying, só que aí o Cebolinha faz? Porque a situação estava idêntica à que estava no começo. Ele reage de uma forma totalmente diferente. Então, apesar da situação não ter alterado, ele reagiu de uma forma diferente, e por conta dessa reação diferenciada que ele teve, que ele reagiu com gratidão. Vou ler aqui este momento épico. "Amigos, que bom ver vocês depois que ele passou por esse episódio com o gênio, né? Sabia que mesmo vocês sendo uns chatos, eu gosto muito de vocês". E aí depois ele falou: "Podem me zoar à vontade, eu tô feliz demais pra me importar com isso". Tipo, ele sendo ele, retribuindo mesmo o bullying com gratidão, que é o que Ferrari falou. E aí os meninos reagindo diferente também. Assim não tem graça, porque ele reagiu bem, ele não reagiu ficando triste, que era o que eles queriam. Essa brincadeira de zoar já deu, vamos arrumar outra coisa pra gente se divertir. E assim acaba a historinha. Eu achei ela
extremamente simbólica e muito a ver com o Simples Assis, livro que eu nunca tinha lido, super inédito pra mim neste ano. Então, Jesus, 17 minutos já quase, né, de podcast. Mas então, seguindo os preceitos Francisco Ferrarianos, exercendo a matemática franciscana, eu eu me senti total no dever de compartilhar, todos esses detalhes com vocês, porque me chamaram extremamente atenção. Então, é o gibi da Turma da Mônica, é o falecimento do Papa, é a história da lagartinha que me impactou tanto, e todos esses insights. Ferrari, muito obrigada por você ter feito esse livro. Eu não esperava, foi super inédito, me surpreendeu muito positivamente. Como eu te falei, ele me chocou muito mesmo, chocou demais. E é isso aí, amei. Cinco Exercícios foi um livro que me impactou de uma forma que eu realmente não esperava. Eu nunca tinha lido, ele não fazia parte do primeiro ciclo de estudos que eu fiz parte, acho que lá em 2019, acho que nem tinha o Ferrariano. Não tô sacada, mas eu lembro que eu nunca cheguei a ler mesmo esse livro. Depois, teve uma outra coincidência que eu acho que é o geral, todo mundo percebeu, né? Simples Assis vem lá do santo, né? São Francisco de Assis, que também culmina justamente com o Papa Francisco, o falecimento dele, né? Eu achei, nossa, mega sincrônico. E foi. Então já começou com essas duas coisinhas, assim, nossa, inédito, não sei o que esperar, tava na surpresa, no escuro. E segundo, do Papa, né? E o assunto em comum. Mas aí aconteceu um outro episódio que eu acho que vale a pena, assim, eu compartilhar e já usar a metodologia, assim, economia porra. Que foi uma historinha da semana passada. Eu estava aqui na casa dos meus pais, e aí eu vi um pontinho verde. Gente, esse pontinho verde não é piada, tá? Aí eu peguei o pontinho verde, assim, despretensiosamente, mas aí quando eu senti a textura, né, usando, percebendo, tendo a minha experiência de realidade, da realidade objetiva, eu percebi, nossa, mas tá muito molinho esse daqui. Isso daqui não é um pano é seco, é esfiapado, né? Tem as fibras. Não, gente, mas tá moleque. Aí quando eu fui ver, era uma lagarta. Aí eu fiquei, oh my god, eu não sabia, não esperava. Eu deixei cair de surpresa assim no chão. E a bendita sobreviveu. Aí quando eu fui ver, nossa, mas é uma lagartinha tão bonitinha. Olha essa cor, parece um verde neon, um verde tão brilhante, tão fofinha, tão gordinha. Todas as patinhas. Aí, eu não sabia o que fazer com a lagartinha. Nossa, da onde ela veio? A primeira coisa que me aconteceu, poxa, de alguma hortaliça, mas eu não achei nenhuma hortaliça da qual ela poderia estar comendo. Eu até pesquisei, né? Pesquisei em todos os GPTs da vida, Google, tudo tal. Ao que parece, uma medideira, a espécie, e tanto que o nome dela, vem por causa disso. Ela anda medindo, se medindo. Então ela levanta assim, digamos, a cabecinha, e aí vai, tipo, vai medindo, literalmente, como se fosse um palmo. E aí eu vi, o que que ela come? O que que ela come? Aí, ela come várias coisinhas, né? Couve, ora pronobis e tal. Aí, ora pronobis, nós temos aqui. Só que a ora pronobis tava super. Depois que eu vi, tava meio mofadinho. E aí, não dá não pra ela, não, coitada, né? Ela é um filhotinho, eu não posso dar coisa ruim pra ela. E eu pensei, por que também não jogo lá no jardim e deixo com a mãe natureza, que seria a melhor coisa. Só que aí, no jardim não tinha, coisas para ela se alimentar. Aí eu fiquei com receio, sabe. E também de ficar exposta aos pássaros, porque aqui tem muito pássaro. E aí eu deixei: "Não, não, vou deixar aqui para ela se alimentando". E aí eu fui lá no mercado, comprei uma Ora Pronobis bem fresquinha para ela e ela comeu. Foi tão fofo, gente, foi mega fofo, ela começando a comer assim, foi bem bonitinho, sabe. Enfim, aí eu já estava animada, né, "Ai, que bom, ela tá gordinha e fazendo cocô, parecia hamster". Não sei se vocês já viram hamster, soltava cocô todo lugar, todo momento, sem ver a quem, e ela estava assim, a lagartinha. Aí me dava a impressão de que ela estava bem alimentada, ainda mais que a Ora Pronobis, ela tem aquela gosminha por dentro, né, então ela estava bem hidratada, porque o cocô estava bem hidratadinho também. Porque eu estava com medo dela não tomar água. Aí eu vi também no mundo da internet da vida que ela não toma água, né, ela bebe a água da própria folhinha.
E sendo a Arapronobis bem suculenta, digamos, então ela estava bem hidratada. E aí, no dia seguinte, ela continuava lá e ela começou a fazer uma teiazinha. Eu pensei: "Ixi, então acho que ela vai agora num momento de pupação, né, ela vai pupar, criar o próprio casulinho da seda, acho que vai ficar parada". Nesse dia eu troquei o potinho, tirei os cocôs alhada que tinha já um monte, a folhinha comida, coloquei por uma outra e arqueei a folha como se fosse uma casinha para ela. Ela começou a fazer a seda, o casulo dela, justamente entre o recipiente, o potinho e a folha. Começou a fazer e eu toda animada e tal. E ele fez. Ela estava lá, feito um casulinho bem estático. No dia seguinte ela já tinha parado de se mexer, então ela estava entrando nessa próxima fase de metamorfose, né. E eu pirando: "Nossa, é uma metamorfose mesmo, olha que simbólico e tal". Eu peguei a lagartinha, levei lá pra casa e assim fui indo. Só que eu não tinha pensado que a folha, ela estava desconectada, né, ela não estava na raiz, então ela logo mais começou a encolher, se desidratar, essa folha de Arapronobis que ela tinha usado e que eu tinha posto pra usá-la de casinho. Aí essa folha, ela foi encolhendo e eu comecei a ficar preocupada de a folha não começar a pesar muito e prejudicar o desenvolvimento da lagartinha. E ao longo desse tempo, eu comecei a ler para fazer o audiobook, né, então eu comecei a ler o primeiro título, a introdução, depois acho que era matemática franciscana. Eu ia começar ainda antes do corrido, na morte por gravidez. Então eu estava lendo, assim, de boa, se vocês forem reparar no áudio que eu gravei, tô super animada, falando normal, blá, blá, blá. Só que aí aconteceu isso, eu vi que a folha estava começando a prejudicar e eu tentei pegar a folha e deixar ela mais pra cima. E pra mim estava ok, né, tentei mexer da melhor forma possível, só que aí no dia seguinte eu vi que a folha estava ficando preta, fungada. Pra mim é praticamente certeza, não dá pra ter certeza de nada nesse mundo, porque falam que às vezes a crisálida demora, né, mas assim, a folha começou a ficar preta na parte da pupa. Aí eu fiquei extremamente mal, gente. Eu acabei criando uma afeição, e eu estava acompanhando, né, o processo de desenvolvimento. E aí, quando eu comecei a ler o subtítulo, né, que era Morte por Gravidez, sendo que naquele dia ainda você, Ferrari, não tinha alterado alguns subtítulos, porque pelo que eu percebi depois que eu comecei a continuar na leitura, para gravar, vários subtítulos foram criados, né. Tinha subtítulos dentro da Morte por Gravidez, e depois eles viraram títulos grandes, né. Então estava assim editado. E aí nesse grandão ainda, a Morte por Gravidez, tinham vários juntos. Deixa eu ver até ver se eu acho aqui. A Morte por Gravidez, ela estava, se não me engano, junto com A Metáfora da Pipoca e o Você é o Máximo. E cara, isso me pegou tanto, porque justamente quando eu notei que a lagartinha, né, o processo, a pré-mariposa, ela tinha falecido, eu tinha me comprometido comigo mesma a ler pelo menos o próximo capítulo do Simples Assis. E o capítulo foi justamente falando da lagarta, e lagarta rastejante feia que surge do casulo como borboleta voante. Aí quando eu li eu fiquei muito mal, porque foi uma segunda grande coincidência, entendeu? E eu fiquei extremamente mal, inclusive já até desculpa aí se nessa leitura deste capítulo a voz estava muito ruim, mas é aquilo que eu estava sentindo no momento, né. Tentei ler da melhor forma, declaro, mas era com o tempo que eu tinha para entrega no que eu sempre me comprometo a ser semanal, era o que eu pude fazer, e foi, como eu disse, extremamente marcante, porque culminou com a morte da lagartinha, Ferrari falando disso, também dos piruás, de "Se você é o máximo", e, ai, eu fiquei triste. Aí eu já estava fragilizada e me vieram várias outras coisas, né, de pensar na minha vida também. Morte por gravidez e nossa, que nem aborto, criança, será que eu puxa, eu não consegui nem criar uma lagartinha, será que eu conseguiria criar uma criança? E eu já pensando em,
ser mãe, né, se eu um dia for, será que eu teria capacidade? Porque pelo jeito na lagartinha eu fiquei tão ansiosa, tão querendo, né, já deixar tudo perf perfect, assim, perfeito, e não deu certo. E aí, ai gente, aí me bateram vários gatilhos, assim, morte por gravidez também, e despiruás. Nossa, será que eu tô no lugar onde eu devia estar aqui no trabalho, fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu não tô trabalhando demais e deixando de lado várias outras coisas minhas, né, vários outros assuntos que todos nós temos, além de trabalho e família, e amizades. E aí eu fiquei, assim, muito pensativa, graças também a esse livro, junto com o episódio da lagarta, especialmente, a coincidência do Papa Francisco. Outras 2 coincidências que eu achei incríveis, ah, uma delas foi de um vizinho que eu nunca parei pra falar com ele, mas ele do Neida, ele me abordou falando: "Que coisa, né, a gente que tá aqui em São Paulo, a gente não para, a gente fica correndo atrás das coisas, mas acaba não parando pra descansar. E aí quando vê a vida já passou". Aí eu pensei: "Caralho, é a mesma coisa do piruá, os piruá da vida, rapá". Eu fiquei pensando. E aí ele falou mó brisa também, né, "Ah, é verdade, não sei o quê", porque ele também estava se achando nessa situação. E foi bem curioso, foi um assunto, assim, aleatório, e bem nessa semana. E uma outra coincidência ainda, a outra coincidência foi o gibi da Turma da Mônica. Gente, adoro esses gibis, com eles que eu aprendi a ler, e vira mexe, a minha mãe, ela gosta também de ler. Então eu estava lá jogado, aí eu peguei, a minha mãe disse que era uma nova edição, aí ótimo, vou ler. E é a edição número 22, acho que de setembro de 2024, o Almanaque do Cebolinha. E veja só, pessoal, o título da primeira historinha desse almanaque, esse almanaque é roxinho. É, "O que você seria se você não fosse você?", que é muito o que o Ferrari vive falando. A página 8, número do infinito, uma frase também que me marcou demais que é assim, essa historinha é de Cebolinha recebendo bullying de alguns amigos da turma da bermuda, que é o Franjinha, a Titi e um outro aí que eu não sei. Eles estavam fazendo bullying com o Cebolinha, aí ele falou que: "Poxa, eu gostaria muito de não ser como eu sou". Aí apareceu um gênio, mais ou menos um gênio da lâmpada, só que não. Ele parece um bonequinho e ele surge no meio de uma árvore oca. Aí ele falou: "Ah, eu sou um gênio, eu consigo fazer você não ser você". Aí uma das frases que mais me impactou dessa historinha é a página 8, número 8. "Então, para você ser você, foram necessárias várias opções em várias bifurcações do destino". Gente, olha o tamanho da profundidade desta frase no gibi da Turma da Mônica. Turma da Mônica, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Vou até repetir. "Para você ser você, foram necessárias várias opções em várias bifurcações do destino". Mas aí no final, é claro que o Cebolinha não queria mais não ser ele, né, tanto que na história, o gênio já vou dizer, né, não é tão grave eu dar spoiler de gibi da Turma da Mônica. O gênio, ele força com que a mãe não se encontre com o pai, ou com que o pai não se encontre com a mãe, aí ele vira uma pessoa totalmente diferente. Primeiro ele vira uma menina alta, e no outro ele vira um menino extremamente mimado e rico. Inclusive esse daí também, que dinheiro não compra felicidade. Ele era super rico, esse menino, e comprava os amiguinhos, só que não era de verdade. E aí ele também não quis, ser essa versão de menino ricaço, só que meio podre, assim, no sentido de dele não cultivar relações verdadeiras. E aí no final, ele: "Ah, eu quero ser cidadania mesmo, não sei o quê". Aí: "Ah, então tá bom garoto, cuide-se. E cuidado quando for reclamar da vida". E aí de novo os meninos voltam a reclamar dele, fazendo bullying, só que aí o Cebolinha faz? Porque a situação estava idêntica à que estava no começo. Ele reage de uma forma totalmente diferente. Então, apesar da situação não ter alterado, ele reagiu de uma forma diferente, e por conta dessa reação diferenciada que ele teve, que ele reagiu com gratidão. Vou ler aqui este momento épico. "Amigos, que bom ver vocês depois que ele passou por esse episódio com o gênio, né? Sabia que mesmo vocês sendo uns chatos, eu gosto muito de vocês.
E aí depois ele falou: "Podem me zoar à vontade, eu tô feliz demais pra me importar com isso". Tipo, ele sendo ele, retribuindo mesmo bullying com gratidão, que é o que Ferrari falou. E aí os meninos reagindo diferente também. "Ah, assim não tem graça, porque ele reagiu bem, ele não reagiu ficando triste", que era o que eles queriam. "Essa brincadeira de zoar já deu, vamos arrumar outra coisa pra gente se divertir". E assim acaba a historinha. Eu achei ela extremamente simbólica e muito a ver com o Simples Assis, livro que eu nunca tinha lido. Super inédito pra mim neste ano. Então, Jesus, 17 minutos já quase, né, de podcast. Mas eu então, seguindo os preceitos francisco-ferrarianos, exercendo a matemática franciscana, eu tinha eu me senti total no dever de compartilhar, todos esses detalhes com vocês, porque me chamaram extremamente a atenção. Então, é o gibi da Turma da Mônica, é o falecimento do Papa, é a história da lagartinha que me impactou tanto, e todos esses insights. Ferrari, muito obrigada por você ter feito esse livro. Eu não esperava, foi super inédito, me surpreendeu muito positivamente. Como eu te falei, ele me chocou muito mesmo, chocou demais. E é isso aí, amei. Nossa, Ferrari, eu ainda tô um pouquinho mais chocada, mesmo depois de ter falado da história do Simples Assis. Que assim que eu terminei de falar o meu relato lá da tarefa, assim que terminou, aí meu pai já abriu a porta, porque eu tô aqui na casa deles, já abriu a porta e me interrompeu, ou seja, foi sincrônico, foi no momento certinho que eu terminei de falar, porque ele nem sabia que eu estava gravando, deu tudo certinho, graças a Deus. Aí uma outra coisa, eu achei legal, né, vou colocar lá no Relacionados à História da Turma da Mônica, pra mostrar pra eles, né, porque é bem curioso. E eu só tinha mandado, a minha pretensão era só mandar as fotos do gibi. Só que aí junto com as fotos do gibi veio a lagartinha, veio a foto da lagartinha e eu nem era pra ter colocado, eu não pensei em não colocar. Só que aí foi, aí, foda-se agora, já tá com a foto da lagarta mesmo, não vou tirar não, acho que é opcional, né. Agora a questão, eu ser mais eu, né. Só que aí tem aquela coisa, meu, ninguém sabe como ser você, então é sempre eu seguir meu GPS do destino, ou seja, o meu emocional, né. Só que aí às vezes meu emocional me engana demais, gente. Aí eu fico perdida. Mas enfim, eu acho que esses foram vários empurrões, assim, que eu percebi, pessoalmente falando, e que eu seja mais eu. Agora como, eu não sei, gente. É aquele mistério, né, no escuro, usando o GPS. Mas é isso, Ferrari, só te relatar mais esse detalhezinho que eu achei interessante.